Graça e paz, irmãos, irmãs. Estamos hoje reunidos para a nossa celebração comunitária, contando com a sua presença aí na sua casa, no interior da sua casa, devido a essa situação de pandemia no planeta que chegou de forma importante no nosso país. E essa semana, por ordem das autoridades públicas e também eclesiásticas, nosso presbitério, nosso sínodo e também a nossa Igreja Nacional se preocupou em delimitar para as igrejas as suas atuações nesse fim de semana, incentivando essa modalidade de culto comunitário, porém online. Nós temos aqui uma equipe, estamos adorando ao Senhor junto com você em casa e queremos te dar algumas orientações. A gente está ao vivo pelo Facebook da IP Nações, 2IPB Barueri. Estamos ao vivo pelo Facebook meu particular, Marcelo Coelho, e também pelo Instagram da IP Nações. E você pode também interagir conosco por esses meios, com exceção do meu, obviamente, Marcelo Coelho, mas no IP Nações e no 2IPB Barueri, que é o Face da igreja, você pode interagir e também participar conosco. Seria interessante você se desligar agora de outras coisas em casa, poder estar colocando seus pensamentos diante de Deus, com a sua Bíblia. Se você não está com ela, vá buscar, para nós lermos a Bíblia juntos, para nós orarmos juntos, para nós participarmos do culto ao Senhor juntos. Deus nos permitiu esse recurso e a gente não deve desprezar, né? A palavra de Deus nos ensina que nós não devemos deixar de congregarmos. Então, nós estamos congregados, nós estamos juntos. E na medida do possível a gente pode fazer aqui alguma comunicação que te ajude nisso. Nós queremos sim a sua presença e sobretudo que você preste culto ao Senhor, que você ofereça o seu coração ao Senhor nesse momento de culto comunitário aqui em nossa igreja, você participando aí na sua casa. Nós queremos, à medida do possível, dar também uma saudação para as pessoas que estão assistindo. A minha esposa Paula já deu um recadinho aqui, a Diva também já mandou uma foto que está assistindo pela televisão, né? Já projetou lá na televisão. Nosso irmão Daniel também deve estar ao vivo com a família, com a Gi, com as crianças. Aqui na igreja nós estamos com uma parte da equipe de louvor, nosso irmão Hugo, nosso irmão Maurício, Uriel, Gabriel, todos nos ajudando aqui com os aspectos técnicos. Vamos ter uma palavra de oração, vamos pedir a bênção de Deus sobre esse momento, vamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Santíssimo Deus, Deus eterno, que estás nos céus e dos céus, comanda tudo que acontece aqui na terra. Nós te bendizemos, Senhor, e rogamos a tua bênção, rogamos o teu cuidado, e sobretudo, ó Deus, queremos oferecer a ti o louvor e a adoração que só a ti é devido. E o Senhor conhece os corações, o Senhor sabe o quanto nós nos dedicamos a ti e o quanto é verdadeiro o nosso culto e a nossa oração diante do Senhor. Independentemente de estarmos transmitindo isso pela internet, de estarmos no interior da nossa casa, o Senhor conhece o nosso coração. Queremos pedir a tua bênção a todos os teus filhos e filhas, nossos amigos e amigas que participam conosco desse culto, que o Senhor reserve uma bênção especial para cada um nesse tempo, ó Deus, que estamos juntos, conectados, que o Senhor esteja com o teu Santo Espírito abençoando e guardando o coração de cada um que está conosco nesse momento.
nós oramos agradecidos e pedimos que o Senhor aceite o nosso culto, que é, antes de tudo, ó Pai, para o Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Nós agradecemos, oramos e te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 66, Salmo que fala sobre a nossa oferta de gratidão ao Senhor. O nosso culto hoje, a nossa liturgia, ela será adaptada a esse momento. Teremos um tempo mais curto de liturgia e alguns momentos da liturgia nós não teremos, né? Dentre eles a oração com as crianças, a oferta, dízimos e oferta. Nós temos no nosso boletim os dados bancários da nossa igreja. Nós temos também um boletim na nossa página da internet. Você pode consultar e fazer a sua oferta no momento oportuno, mas nós hoje teremos uma liturgia adaptada. Eu quero te convidar então a ler comigo o Salmo 66. Nós vamos ler o Salmo expressando assim a nossa gratidão a Deus por estarmos adorando o seu nome, por termos esse acesso. Diz assim o Salmo 66: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocausto de vítimas cevadas com aromas de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Queria convidar você a ler comigo esse versículo 20 novamente. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. São muitas as aflições, são muitos os problemas, são muitas as vezes que nós passamos por situações difíceis, mas o Senhor nos trouxe para um lugar seguro. O lugar seguro é a presença do Senhor. Bendito seja o Senhor, que nos ouve, que aceita o nosso culto e
que ouve a nossa oração. mesmo que virtualmente, para louvarmos a Deus, bendizermos o seu nome, pois certamente Ele tem feito grandes coisas por nós e nós nos alegramos. Nós sabemos que o corpo de Cristo ele transcende as barreiras físicas e por isso que a gente se alegra, sabendo que o Senhor está presente conosco, onde nós estivermos, quer seja em 2, 3, quer seja em mais, mas nós temos a certeza que tanto no Brasil quanto fora do Brasil, o Senhor está presente, o Senhor é o Senhor das nações, Rei das nações, Ele está sentado no alto e sublime trono, governando todas as coisas e nada foge do seu controle. E aí deve então vir a pergunta: o que nós devemos, ou como nós devemos viver, como viveremos agora, impossibilitado de muitas coisas. Eu te convido aí na sua casa, abrir a sua Bíblia em Romanos, o primeiro capítulo, Romanos capítulo 1, onde nós leremos apenas o verso de número 16 e verso de número 17. Romanos, no primeiro capítulo, verso 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo
viverá por fé. Nós nos alegramos e não nos envergonhamos do Evangelho, mesmo em tempos tão difíceis, pois nós temos a certeza que é o único meio que nos aponta o único caminho, que é o Senhor Jesus Cristo, que salva tanto os judeus quanto os gregos, quanto os brasileiros, quanto todas as nações, povos de toda a tribo, língua, raça, sem distinção alguma. E visto que a justiça de Deus ela é assim revelada no Evangelho, nós podemos, então, de fé em fé viver, certamente o justo viverá pela fé, confiança no Deus Trino e confiança de que certamente Ele está orientando os passos de cada um de nós. É um meio também de nós louvarmos a Deus, glorificarmos o Teu Santo Nome e temos a certeza que, apesar de muitas dificuldades, o Senhor tem nos abençoado para que o Seu Evangelho se propague entre as nações e assim muitas pessoas possam conhecer e bendizer o nome do nosso Deus. Nesse instante, nós estaremos orando mais uma vez. Eu te convido, juntamente com a sua família, para juntos orarmos agora e depois nós estaremos novamente cantando uma nova música. Oremos. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu santo nome e o glorificamos, pois o Senhor é exaltado acima de todas as coisas. Nós declaramos como igreja, ó Deus, mesmo que em lugares tão diferentes nesse instante, e confiamos no Senhor, pois sabemos que o Senhor é a nossa rocha, o nosso escudo, a nossa fortaleza, ó Deus. Sabemos que ainda que várias coisas aconteçam, várias coisas tirem a nossa estabilidade, contudo, ó Deus, nós temos um lugar para firmar os nossos pés eternamente. Sabemos que estamos seguros em Teus braços de amor. Queremos rogar a Deus que o Senhor esteja olhando com misericórdia para cada um de nós nesse instante. Que o Senhor abençoe as nossas famílias, ó Deus, perdoe os nossos pecados, que possamos ser inflamados pelo Teu Evangelho, que possamos, ó Deus, nesse instante em que estamos privados de alguns privilégios, pensar e repensar sobre a Tua palavra, ó Deus, e assim ficarmos cada vez mais conectados em comunhão com o Senhor, ó Deus. Que possamos, dia após dia, nos alimentarmos da Tua palavra, alimentarmos, ó Deus, a nossa família com a Tua palavra. Que o Senhor derrame abundantemente, ó Deus, o Teu amor sobre o Teu povo, o conduzindo, tirando todo medo, ó Deus. Tirando, ó Deus, tudo aquilo que impede de enxergar a maravilhosa graça do Senhor sendo derramada nesses momentos, pois em todos os momentos, ó Deus, sobre a tempestade nós afirmamos e temos a certeza que o Senhor é Deus e continua conosco. Nós pedimos então a Deus que, ao ouvir a mensagem, ao continuar cantando os cânticos, ó Deus, que tudo isso seja feito em espírito e em verdade, e que os nossos corações sejam entregues dia após dia à Tua verdade. E que aqueles, ó Deus, que não conhecem, que porventura estão assistindo essa live, pedimos que o Senhor nos conceda uma bênção especial, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, faça morada em seus corações, e que o Evangelho de Cristo Jesus seja uma realidade maravilhosa, realidade, ó Deus, que nos traz alegria, que nos traz paz, reconciliação com o Senhor, e tudo aquilo que nós, ó Deus, temos a certeza que já recebemos, que ainda receberemos na volta do nosso Senhor Jesus. Por isso nós oramos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Yes.
Mais uma vez eu quero saudar os irmãos e as irmãs, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Você que está entrando agora aí no Facebook da igreja 2IPB Barueri, ou no meu, Marcelo Coelho, ou no Instagram, fique conosco. Vamos meditar juntos na palavra de Deus. Eu falava hoje de manhã, na reunião que fizemos virtual, no Zoom e no Facebook, no período de escola dominical, que quando a gente escolhe uma série de pregações, a gente não tem ideia do quanto Deus age para que a gente escolha essas séries e o quanto elas se encaixam na medida da nossa necessidade em relação aos temas que estamos passando. E justamente hoje, na segunda e última parte do primeiro capítulo de Abacuque, nós temos muitas, meus irmãos, muitas semelhanças e muitos motivos para nós meditarmos na boa graça do Senhor, no seu amor, no seu cuidado, em relação à pandemia que temos passado, com toda a situação inédita, talvez para gerações que estão vivas, para todas elas seja uma situação inédita no nosso país. Dificilmente, a não ser que alguns lembrem aí, mas teria que ter mais de 100 anos, né, para lembrar, e ainda seriam bebês, né, na época que o Brasil enfrentou, juntamente com o mundo todo, a gripe espanhola. Nós não temos registro dessa geração ter visto uma situação de calamidade pública por uma epidemia, por uma pandemia tão importante. Então nós vamos continuar a nossa série de meditações no livro de Abacuque. Eu quero te convidar a ler comigo a partir do versículo 6, a partir do versículo 5 do capítulo 1. Nós vamos ler do 5 ao 12, versículos de 5 a 12. Para nos ajudar um pouco com a leitura, nós vamos ler a partir do versículo 1. Como nós já meditamos até o versículo 4 na semana passada, a gente vai vamos nos situar aqui em relação ao texto a partir do versículo 1. Versículo 1 diz que a profecia de Abacuque é uma sentença, portanto algo que afetou o profeta. O profeta ora ao Senhor. O livro de Abacuque é uma oração a Deus. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. Nós temos olhado para o livro de Abacuque sobre o tema central, o silêncio na relação com Deus, que é um convite a nós lidarmos com o Senhor a partir de algumas realidades que o silêncio nos traz. O texto nos mostra o silêncio de Deus, o texto nos mostra o silêncio que Deus exige de nós, o texto nos mostra o silêncio do homem, o silêncio da confiança do homem. O texto nos mostra que por causa desse silêncio nós precisamos viver pela fé. E a mensagem central do livro de Abacuque é essa, de que o justo viverá por sua fé. Dos versículos 3 ao 4, Abacuque mostra para Deus na sua oração as grandes tragédias e as grandes realidades duras que ele enfrentava ou ele via o próprio povo de Judá cometendo. Versículos 3 a 4 fala sobre iniquidade, sobre opressão, sobre destruição, sobre briga em família, sobre uma lei que se afrouxa, uma justiça que não se impõe, opressão, perversidade. Tudo isso é a queixa de Abacuque que nós vimos na semana passada, mostrando que Deus estava em silêncio, sem responder a Abacuque. Agora nós vamos ler do 5 ao 12 e eu convido os irmãos a lerem comigo. Abacuque 1, de 5 a 12. Vede entre as nações, olhai,
Maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda a terra. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Então, até aqui, nós vamos ler e meditar nesse texto. Queridos irmãos, a primeira e chocante constatação de Abacuque, em meio a uma enorme crise que ele enfrentava, lembrando que essa crise é aquela que antecede o último exílio, o exílio babilônico. Anos antes, as nações do norte de Israel já haviam sido exiladas, também por mão do Senhor, também por desobediência, foram desterrados, e agora a nação do sul, que tinha ainda remanescentes fiéis e obedientes ao Senhor, estão prestes a sofrer aquele mesmo infortúnio que as nações do norte, que eram desobedientes na sua maioria e totalidade diante de Deus. Nós vemos no período da monarquia que nenhum dos reis de Israel eram fiéis ao Senhor, por isso eles foram tomados pela Síria, capital Nínive, e agora o profeta está vendo uma situação de podridão no meio do povo de Deus. Está vendo todos esses problemas que nós vimos aqui, dos versículos 3 e 4, iniquidade, opressão, destruição, violência, contenda, briga, opressão do pobre, e Abacuque está abismado de ver toda essa situação difícil, e ele tem essa constatação de que no meio de uma enorme crise, Deus por vezes fica em silêncio. Nós vemos isso quando vemos o profeta dizendo: até quando, Senhor? Clamarei eu e não me escutarás. A ideia de Deus escutar a oração tem a ver com Deus ouvir no sentido de agir, não apenas ouvir e ficar escutando, mas ouvir e agir. Nós lembramos de Ismael, quando Agar teve um menino, ela o teve numa condição de bênção de Deus sobre a vida dela e de uma promessa de que Deus havia feito para aquele menino, e ela botou o nome do menino de Ismael, que significa Deus ouve. E a história percorreu até que esse menino estava para morrer,
ela abandona o menino à distância de um tiro de arco, para não ver o menino morrer com fome no deserto, com sede, e Deus vem por intermédio de um anjo para Agar e diz para ela: o que você tem, Agar? Pega o menino, levanta pela mão, ele vai sobreviver. Ou seja, a promessa sobre o nome de Ismael, que é Deus ouve, se cumpriu quando Deus atendeu a oração do menino, ouviu a oração do menino. Só que o que acontece aqui em Abacuque é o contrário. Abacuque está dizendo: até quando, Senhor, eu clamarei violência e o Senhor não me ouvirá? Ou seja, não fará nada. O Senhor vai ficar quieto, não vai fazer nada. E essa é a constatação. Todavia, queridos irmãos e irmãs, esse silêncio de Deus não significa que Ele não esteja no controle da situação. No texto pode-se facilmente reconhecer que, embora Deus não tivesse respondido ao profeta, ele sabia exatamente tudo o que estava acontecendo, e ainda mais, tinha em suas mãos o controle de todas as circunstâncias. O silêncio de Deus, queridos irmãos e irmãs, mostra que nem sempre Deus nos responde na hora ou da forma que nós esperamos. Por um lado, Deus não respondeu ao clamor de Abacuque. Por outro, como nós lemos aqui no texto de hoje, quando ele respondeu, a resposta foi pior do que quando ele estava quieto. Porque Deus falou a Abacuque que usaria como instrumento da sua disciplina um povo mau e injusto. E aí nós vemos, como nós lemos aqui do versículo 5 ao versículo 11, o quão pesado e aterrador foi esse agir e o falar de Deus. Aqui a gente pode tirar talvez uma lição de pensarmos que quando nossas orações não são respondidas, quando nós passamos por situações que achamos que são situações as piores que enfrentamos, nós podemos nos colocar diante de Deus no temor do Senhor e esperar, tanto pela boa mão de Deus em resolver a situação, quanto por um juízo maior de Deus que possa vir em função daquela situação, que pode ser, por exemplo, uma situação de desobediência nossa, uma situação de desajuste nosso ou do povo de Deus na sua caminhada. Esse problema da retribuição de Deus sobre o mal é algo notório no livro de Abacuque. Nós vimos que isso foi de uma forma cabal e total, cumprida na pessoa de Cristo Jesus. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, mas nós também temos responsabilidade de vivermos como servos de Deus, como santos de Deus, como salvos. Não podemos ceder às tentações do velho homem. Por quê? Porque também o juízo de Deus está reservado para aqueles que desobedecem ao Senhor. A gente sabe disso. E não é muito difícil quando nós olhamos o livro de Apocalipse e nós entendemos por que de tantas tragédias, por que da corrupção, por que de nações que perdem na sua economia, perdem no seu status de nação importante no contexto do mundo, perdem no sentido do enfrentamento da violência, perdem no sentido de tantas vidas de crianças ou adultos que morrem por causa da desobediência. O livro de Apocalipse nos mostra que Deus também age no sentido de punir, de forma que o pecado ele encontre a sua resposta também aqui, quando nós, na vida que nós vivemos. Por isso, queridos, o silêncio de Deus também revela que às vezes a disciplina faz parte do lidar de Deus com o seu povo. Não podemos nos esquecer jamais de que nossos procedimentos na vida implicam tanto na aprovação quanto na reprovação de Deus.
Nós aprendemos na palavra do Senhor que dura coisa é cairmos na mão do Deus vivo. Deus demorou a responder, mas quando respondeu, Ele surpreendeu o povo, porque o povo esperava, ou Abacuque esperava, a boa mão de Deus que ia trazer paz, mas a resposta de Deus foi uma resposta ainda pior. Deus cobrou da nação de Judá um ajuste de contas, como um pai faz com o seu filho a quem ama e espera o bem. Nós não podemos, como a gente viu isso hoje pela manhã, a nossa tendência, quando a gente vê o mal, quando a gente vê uma peste, quando a gente vê uma tribulação, uma tristeza, é a gente rejeitar, é a gente expulsar. A gente quer logo expulsar o mal, expulsar o demônio, expulsar o governo que quer colocar limites na aglomeração de pessoas. A gente quer logo dizer assim, não, na minha espiritualidade não cabe nenhum tipo de sofrimento. Lê do engano. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos nos aproximar mais de Deus, nos colocarmos diante do Senhor em temor, quanto maiores são os desafios que enfrentamos. Então, se hoje você está na sua casa, assustado, preocupado com a Covid-19, com a pandemia, ou com qualquer outra tribulação que você esteja passando, não pense em primeiro lugar que a bênção de Deus significa que isso passe logo. Pense de outro lado que a sua vida, a minha vida, está debaixo das mãos do Senhor e Ele está cuidando de nós, Ele sabe a melhor forma de cuidar de nós. Vamos pensar, por exemplo, no nosso país e nas circunstâncias que nós estamos passando, o quanto de privilégio nós tivemos no meio desse enfrentamento, de podermos ter o aprendizado de nações ricas, nações poderosas, que tiveram outro tipo de enfrentamento com a doença e estão pagando preço altíssimo, número enorme de vidas que estão sendo ceifadas pela doença porque não tiveram os procedimentos que nós já estamos tendo. Então, num primeiro momento, a gente tem a tendência de dizer, não, todo mal, toda situação de dificuldade, de dor, ela tem que ser rejeitada. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Pelo contrário, nós vamos ver aqui, e é interessante nós olharmos para o texto, eu queria que você olhasse para o texto junto comigo. Eu não quero fazer aqui um anacronismo, não quero ser leviano na interpretação do texto, mas não tem como não saltar aos meus olhos alguns aspectos da qualificação da nação babilônica, dos caldeus, e algumas características desse instrumento que Deus usou para fazer a disciplina com o seu povo, e não olhar para alguns aspectos que estão batendo na nossa mente, na nossa televisão o tempo todo, né? Alguns aspectos relacionados à pandemia que nós estamos passando. O texto, ele fala daquilo que Deus irá fazer para julgar e para disciplinar a nação de Judá. Deus diz, versículo 5, que aquilo que Ele vai fazer. Então, a primeira coisa dessa resposta de Deus para Abacuque no versículo 5, quando ele diz, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis. A ideia aqui do desvanecer é você ficar alarmado, assustado. Então Deus fala para Abacuque, Abacuque, eu vou fazer uma coisa, e você vai ver. Eu estou no controle de tudo, Abacuque. Eu estou no controle das nações, Abacuque. Eu estou lidando com as nações, eu não estou lidando só com você. E aquilo que eu vou fazer é algo tão extraordinário que vai ficar todo mundo desvanecido, atacado.
marcado, afetado, chocado com aquilo que eu vou fazer. Se a gente, é perigoso a gente ler o texto fora de contexto, né? A gente poderia, por exemplo, debaixo de uma grande promessa de Deus, de grandes realizações, a gente pegar esse versículo e dizer, né? Olhai as nações, maravilhai-vos, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando for contada. Como se fosse uma grande coisa que Deus vai fazer, vai encher a igreja, vai trazer grande número de transformações, vai trazer riqueza. Não é nada disso. O que ele está dizendo é que vai haver uma grande disciplina, vai haver muito choro, vai haver muita dor. Como que é essa obra? O que essa obra de disciplina de Deus quanto ao povo de Judá, por causa da sua desobediência, mostra sobre o agir de Deus? Só olhando aqui o versículo 5. Já eu retomo esse aspecto que eu falei da semelhança dos caldeus com a Covid-19. Primeiro, Deus ouve oração. Por mais que Ele esteja em silêncio, Ele não esteja agindo do jeito e na hora que você quer, Ele está ouvindo. Saiba disso hoje. Coloque o seu coração com temor e tremor diante do Senhor e saiba que o Senhor está ouvindo as suas orações. Se a gente for para o Apocalipse, no capítulo 4 e 5, quando nós vemos a visão de João do trono, a gente vê que na mão daquele que está sentado no trono tem uma taça cheia de incenso, que são as orações dos santos. Portanto, as minhas orações, as suas orações sobem até o Senhor. Ele escuta, Ele sabe, Ele vê, ainda que pareça que Ele não escuta, Ele está escutando. O texto nos mostra: vede, entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Ou seja, Deus ouve e age, e Ele tem um controle geral sobre a situação. Isso também aqui é algo importante nós sabermos. Deus está tratando com o seu povo. Abacuque está intercedendo pela nação de Judá. Está intercedendo o que poderíamos chamar hoje aqui de igreja de Cristo. Mas Deus está olhando para todas as nações. Ele tem o controle e Ele está agindo em todas as nações. Ele tem o controle sobre toda a humanidade, sobre toda a criação. Às vezes, e é interessante isso na nossa vida de oração, a nossa tendência é nós orarmos só por nós, né? Senhor, abençoe a minha família, abençoe a minha igreja, abençoe o meu primo, abençoe a minha mãe, é tudo nosso. Mas o que Deus está mostrando para Abacuque é o seguinte: Abacuque, vê de olhar, eu estou ouvindo a sua oração, eu estou olhando por Judá, mas eu também estou olhando pelas nações. É importante que nós saibamos disso. E a ação de Deus para Abacuque era uma ação para aqueles dias. Os seus olhos, Abacuque, os olhos do povo, do meu povo, vão ver essa obra tal que eu estou realizando. E quando eles virem, eles não crerão quando for contado em outras gerações. Por quê que eles não crerão? Por causa do método que Deus usou para disciplinar a nação de Judá. E o método foi Deus suscitar ou levantar os babilônicos para trazerem o exílio para a nação do sul, a nação de Judá. Deus levantou uma nação perversa, uma nação que estava em expansão na época, tomando todos os territórios, um rei mau e perverso, e deu a essa nação o poder de poderem desterrar
e trazerem o exílio para a nação de Judá. Como que é essa nação perversa que Deus suscitou para a disciplina do povo? E aí eu volto àquela parte que eu ia dizer, de que é muito difícil nós não olharmos para qualquer situação de epidemia, qualquer situação de violência generalizada, as diversas chacinas que nós olhamos, qualquer situação que nos causa pânico, que nos causa medo do lugar onde vivemos, violência policial, massacre em algum presídio, ou situações de pandemia, qualquer tipo de inimigo que se levanta nos nossos dias. Hoje nós estamos passando por isso, pela situação do novo coronavírus. Ontem, há poucos dias, nós tínhamos problema de violência e continua tendo. Nós temos chacinas, temos fome, temos inúmeros inimigos contra os quais lutamos. Então, de alguma forma, quando nós vemos essas características dos que Deus levanta e que Deus especifica, dizendo: olha o tamanho do mal que foi levantado contra a nação de Israel. É uma nação impetuosa e amarga, ou seja, é algo que é ruim, que é do mal, é amargo, não tem piedade. Outro aspecto, é um mal e é uma nação que é expansionista. Segundo lugar, ela se alarga, ela se prolifera, ela vai, aqui o texto nos diz, pela largura da terra e se apodera de moradas que não são suas. Veja aqui o aspecto da expansão desse mal. Terceiro, eles são terríveis e pavorosos. O texto nos mostra que os caldeus são essa nação que causa pavor, medo, terror. Nós temos ouvido dizer e visto em algumas matérias a preocupação com o que causa nas pessoas esse momento de isolamento. Então, muitos com pânico, com pavor, com medo. Outro aspecto dessa nação que Deus suscita, os caldeus, seu direito e a sua dignidade são deles mesmos. Isso acontece com aquele que é tomado pelo mal. Ele acha que ele próprio é aquele que faz o seu direito, que faz a sua dignidade. Ninguém precisa me ensinar. Se nós pegarmos na história da humanidade, queridos, líderes perversos, nós vamos ver isso acontecer. Ele mesmo faz o seu direito, ele mesmo tem a sua dignidade, mas não é diferente com o pensamento que hoje está no coração das pessoas na sociedade que a gente vive. O meu direito é o meu direito, a minha dignidade é a minha dignidade, não tem ninguém acima de mim. Um outro aspecto é que esse mal é um mal que tem extrema eficácia em cumprir com os seus propósitos malignos. São como leopardos, mais ferozes do que lobo ao anoitecer, e são como a águia que se precipita em devorar. Veja a presteza e a eficácia em fazer o mal. As características desses animais, elas são notórias, né? Podem ver à noite, tem rapidez, tem perspicácia, tem eficiência em travar a presa. A águia, como aquela que se precipita a devorar a sua presa. Mais um aspecto, versículo 9, que eles vêm para trazer o mal, vêm para fazer violência.
a gente não pode se iludir com relação aos instrumentos do mal e da disciplina de Deus que às vezes são lançados para o mal mesmo. Não dá para a gente relativizar a violência dos violentos. Não dá para a gente tornar boa a maldade dos maus, dizendo que eles são vítimas, dizendo que eles não tiveram outra escolha. Não, eles vêm para fazer violência. E por último, eles escarnecem dos reis e dos príncipes. Esses príncipes são objetos do seu riso. Os caldeus, eles tinham essa característica. Quando eles tomavam uma aldeia, uma nação, um povo, eles pegavam o rei e prendiam e expunham para os seus súditos, dizendo: a gente não tem medo do seu rei, a gente ri dos seus reis. E tudo isso, queridos, para encerrar, para a gente conhecer e olhar aí esse aspecto da disciplina de Deus, é que os caldeus, eles têm no poder o seu próprio Deus. Eles são os deuses deles mesmos. E a primeira coisa que nós precisamos para analisar o nosso coração diante de Deus é saber quem é que está ocupando o lugar de Deus em nosso coração. Porque se nós mesmos somos o nosso Deus, a gente vai, de alguma forma, querer dirigir a nossa vida sem considerar a existência do Senhor. Se são os bens, ou o poder, ou qualquer outra coisa que pode ser boa em si, mas não pode tomar o lugar do nosso coração. E os caldeus, eles se fazem culpados porque o poder deles é o seu próprio Deus. Só que tem um aspecto aqui, e aí eu já estou caminhando para o final, para nós aplicarmos essa mensagem em nossos corações, com a oração que Abacuque faz. Versículo 11 diz: então passam como passa o vento e seguem. O mal tem limites, e o limite do mal é dado pelo Senhor. O mal não tem o seu lugar na história de domínio cabal, de domínio total. Também os caldeus passam. Se nós olharmos o livro de Apocalipse, nós vamos ver que a Babilônia caiu. Nós vamos ver mais tarde aqui na história, na reconstrução do templo, que a Babilônia caiu. Deus está no controle disso tudo. As nações se levantam e se abalam. Então, também, por mais que seja temerário, por mais que estejamos aflitos, por mais que ouçamos aí das autoridades que a curva está só começando, né? Que nós estamos no pé do morro para que chegue num momento de platô lá em cima para depois cair o problema da pandemia, nós precisamos lembrar que todo mal é limitado pelo poder de Deus. Assim como nós vimos aqui em relação aos caldeus. Pois bem, meus irmãos, como é que nós lidamos com essa situação de disciplina do Senhor? Como que Abacuque lidou com isso? Ele começa a sua intercessão, depois dele ouvir o Senhor falar com ele, ele diz: não és tu, versículo 12, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar o juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Queridos, nós precisamos na nossa vida nos voltar para o Senhor. Mas nós precisamos conhecer o Senhor para quem nos voltamos. Porque o seu medo, a sua crise, a sua dor, depende do tamanho do seu Deus. Se nós conhecemos o Deus a quem servimos, o Deus de Israel,
o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não temeremos. Nós vamos dizer como Abacuque: o Senhor é desde a eternidade. Ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Nós vamos firmar a nossa confiança no Deus que está suscitando e que está nos mostrando todo esse momento de dificuldade que estamos passando. Assim no tempo de Abacuque. Abacuque vê o pecado do povo de Deus, da igreja. Abacuque fica alarmado com a resposta que Deus dá. O meu povo está em pecado, eles estão pedindo, eu vou dar um jeito de fazer com que eles reconheçam a minha santidade e o meu cuidado, só que dessa vez com disciplina. De que jeito? Suscitando um povo mais perverso do que eles. A minha disciplina virá sobre Judá como um povo que é mais perverso do que eles. E agora Abacuque ora ao Senhor, dizendo: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo, não morreremos. Ele mostra alguns aspectos de que a disciplina de Deus mostrava acerca do Senhor. Então, como é esse Deus de Abacuque? Nós vamos encerrar com isso. Aqui em mais cerca de 5 minutos, nós vamos nos aproximar do Deus de Abacuque, do Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus, do Deus que tem o controle sobre toda a história. Primeiramente, Abacuque mostra que o Deus que nós servimos é o Deus eterno, é o Deus que existe desde a eternidade. Portanto, antes da existência existir, Deus já existiu. O Deus dos caldeus, o Deus dos babilônicos, era um Deus feito de pau e de pedra. O Deus de Abacuque é o Deus desde a eternidade. Nós ficamos perplexos com as perplexidades da vida. Deus não fica. Abacuque diz: não és tu desde a eternidade. Segundo lugar, queridos, é um Deus que é um Deus autoexistente. Ele usa a expressão ó Senhor. Se você olhar aí na sua Bíblia, você vai ver que a expressão Senhor está em caixa alta. E toda vez que aparece a expressão Senhor em maiúsculo no Velho Testamento, está aqui traduzindo o termo que a gente canta aqui no aquele hino do Ademar, lá da Comunidade da Graça. É o Ievá, ou como a gente traduziu para o português de um jeito meio estranho, Javé, né? Mas é o inominável, é o Deus Todo-Poderoso, é a expressão aqui, toda vez que aparece essa expressão Senhor na Bíblia, no Velho Testamento, é o nome inominável de Deus. É aquele que, quando Moisés encontrou na sarça, ele disse: eu sou o que sou. É um Deus que não depende de ser criado pelo homem. Nós estamos aqui fazendo o nosso culto online, não é para que Deus fique feliz com mais um culto. Ele se agrada do nosso culto, mas Ele não precisa disso. Nós é que precisamos de reconhecê-lo como o Senhor Todo-Poderoso, o inominável, aquele que é desde antes da existência. Para nós nos aproximarmos dessa grandeza de Deus, Deus como autoexistente é aquele que existe por si mesmo, e é aquele que banca a nossa existência. Queridos irmãos, o que é uma epidemia, o que é uma situação de violência generalizada diante daquele que é o dono da vida? Nós precisamos sim ficar alarmados, precisamos
precisamos sim combater o mal, precisamos sim dizer não para qualquer tipo de desobediência ou de indisciplina diante do Senhor e diante da vida, diante da sociedade, mas nós não podemos temer o mal mais do que temer o Senhor. Nós precisamos de lembrar que o Senhor é aquele que é, só Ele é Deus, só Ele é digno de ser louvado. Então, primeiramente é um Deus eterno, segundo é um Deus autoexistente. Nós podemos olhar aqui também que Ele é um Deus pessoal, versículo 12, Abacuque diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus. Como que nós enfrentamos todas essas perplexidades? Tendo o Senhor como nosso Deus. Ele é Deus sobre as nações? É. Deus está agindo no meio dessa epidemia? Certamente que está. Qual é o propósito? A gente não sabe. A gente não sabe onde isso vai dar, que tipo de consequências isso vai trazer. Tem um monte de respostas que a gente não sabe, mas a gente sabe que Ele sabe. A gente sabe que Ele é Deus. Mas Ele não é apenas esse Deus das nações, Ele é o meu Deus. E nós somos convidados hoje a orar como Abacuque: ó Deus, meu Senhor. E isso é um convite para nós tornarmos a nossa vida diante de Deus mais pessoal, mais íntima. Veja quanta oportunidade a gente tem. A gente tem que ficar dentro de casa. A gente tem que ficar 24 horas por dia dentro da nossa casa. E aí a gente deixa o tempo ser gasto com nada. Passa o tempo todo nas notícias, passa o tempo todo nos filmes, nas séries, passa a maioria do tempo sem essa oportunidade de lembrarmos que o Deus que está cuidando de nós é o meu Deus, o Deus pessoal. Então eu posso sim, juntamente com esse ensino de Abacuque, de colocar diante de Deus a intimidade e Ele ser o meu Deus. O meu santo, outro aspecto de Deus. A santidade de Deus é ressaltada aqui. Qualquer coisa que nos tira do prumo é uma oportunidade para o diabo agir e nos tirar da vida que Deus espera de nós. A procrastinação, a coisa de você deixar tudo para depois. Eu tenho o dia inteiro mesmo, então eu vou deixar para depois. A gente deixando a mente vazia, oficina do diabo. A gente se deixando levar por situações que a gente sabe que Deus não aprova, mas daqui a pouco eu resolvo. Vamos lembrar, queridos, que Deus é o Deus santo e é o Deus que exige de nós essa santidade. E se a gente não buscar a santidade de Deus, nós não vamos tê-la. A Bíblia nos ensina que nós devemos nos encher do Espírito, que nós devemos buscar ao Senhor para que o encontremos. Nós precisamos dessa disciplina. Se a gente não tiver, a gente não encontra. A nossa carne toma o lugar, a preguiça, o ócio. Abacuque ora a um Deus que é santo, que é soberano, que cuida de nós. Não morreremos. A ideia aqui é que a nossa vida está debaixo da soberania de Deus. Nós sabemos que nem a morte física nos separa do amor de Cristo. Por quê? Porque Ele está no controle. Ele tem controle sobre a nossa história. Por último, queridos, é um Deus fiel, é um Deus que executa o seu juízo, é um Deus que cuida de nós. Ele prometeu que cuidaria, prometeu que estaria conosco e Ele não nos abandona. Nós podemos sim nos aproximar da presença de Deus, do cuidado do Senhor, sabendo que Ele age do jeito que Ele age.
porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele não é domesticável, mas nós somos ovelhas dele, somos ovelha do Senhor, que é o nosso pastor. Então, que nós nos guardemos, mesmo diante de uma situação de calamidade, que nós confiemos no Filho de Deus, que é o Deus conosco, que enfrentou todo esse tipo de punição que Deus fez com Jacó. Devemos ter a presença do Senhor em nossos corações, mesmo quando passamos por calamidades. Que o Senhor te abençoe e te guarde aí no interior da sua casa. Que você tenha os cuidados que precisamos ter nesse momento de pandemia, mas que você não tenha medo. Que você ore ao Senhor, que é um Deus desde a eternidade. É o Senhor que existe, não está definido, mas nós podemos continuar confiando no Senhor, porque Ele é o mesmo, Ele não se abala com as nossas perplexidades. Nós é que ficamos perplexos com toda essa situação. Nós vamos orar ao Senhor e pedir a bênção de Deus mais uma vez sobre a sua vida. Santo Deus e Pai, nós bendizemos o Senhor, glorificamos o Teu nome e pedimos a Tua graça sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida de cada um que nos ouve, sobre os nossos corações. Que o Senhor cuide de nós, que o Senhor se mostre, Deus, como o Deus de Abacuque, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, e nos dê, ó Pai, a graça de podermos confiar no Senhor dia a dia e de não nos afastarmos de Ti. Que assim, ó Deus, esse tempo em que estamos em isolamento seja os melhores dias nossos na presença do Senhor. Que seja um tempo em que vamos olhar lá na frente, olhar para trás e dizer como o Senhor me abençoou naquele período de isolamento dentro da minha casa com a minha família. Que o Senhor nos proteja, ó Deus, desse mal da Covid-19, nos proteja, ó Deus, do alastramento dessa epidemia, do contágio. Que o Senhor nos ajude a sermos, cada um de nós, verdadeiros soldados na guerra contra essa epidemia. E que o Senhor nos dê o milagre, ó Deus, de vermos aquela curva ser cada vez mais baixa, Pai, que esse platô logo chegue e comece a cair, por operação do Senhor e do poder do Senhor. Que o Senhor nos ajude. E que, enquanto isso, o Senhor renove e aumente a nossa fé e o Teu cuidado sobre as nossas vidas. Nós oramos, agradecidos, rogando a bênção do Senhor Jesus, o perdão pelos nossos pecados, sobre a vida de cada um dos Teus filhos e filhas que adoram ao Senhor no interior das suas casas e também aqui na igreja. Em nome de Jesus. Amém. Temos agora uma canção. Esteja entre nós.
Nós estamos concluindo aqui a nossa celebração. Queremos agradecer muito a equipe que hoje, escalada pelo Maurício, veio aí para nos ajudar aqui com o louvor, com a transmissão. Agradecer a cada um que ficou conosco aí durante o período de culto em casa. Te convidar para estar conosco. Nós vamos fazer uma live na terça-feira às 19 horas. Nós vamos nos encorajar juntos, reunirmos pelo Zoom. Então, se você quiser participar, pode nos mandar mensagem pelo Facebook, a gente manda o link para você. De qualquer lugar do Brasil, ou de fora, você pode participar conosco de um bate-papo e também da live no Facebook na terça-feira às 19 horas, para nós estudarmos a Palavra de Deus e encorajarmos mutuamente pela oração. E também no próximo domingo a gente vai estar aqui novamente para continuar a nossa série em Abacuque, trazendo uma mensagem de esperança ao seu coração, buscando a graça de Deus e adorando a Ele, que é digno da nossa adoração e louvor. Nosso culto não termina, a nossa celebração aqui comunitária sim, mas o culto é a nossa vida diante de Deus. Então, que você continue cultuando ao Senhor na sua vida, no seu dia a dia. Lembre de resgatar o culto doméstico, o tempo de oração, começar o dia em oração, lendo um trecho da Palavra de Deus junto com a família, e também interagir conosco nas nossas redes sociais. Eu e o Maurício estamos à disposição de você pelo WhatsApp, pode mandar mensagem, a gente responde, a gente liga para a gente conversar um pouco, para a gente se ajudar mutuamente nesse período de isolamento nos lares, tá bom? Então vamos ser despedidos com a bênção do Senhor e aí nós vamos encerrar a transmissão. Queridos irmãos e irmãs, que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as eternas consolações, a comunhão, a companhia, o poder do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós e convosco permaneça, bem como com todos aqueles que amam e esperam a volta do Senhor Jesus. Amém.